Bom dia, estamos ao vivo, vamos iniciar a nossa segunda aula sobre fé, nosso segundo dia. Eu vou escrever aqui o tema da semana, Semana da Fé. Estamos estudando sobre fé. Eu vou colocar aqui, Semana da Fé, e vou fixar o comentário. Semana da Fé. Iniciamos ontem e falamos algumas coisas assim muito interessantes a respeito de fé. E hoje nós vamos dar continuidade a esse pensamento e vamos até sexta-feira falando sobre fé. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu vou fazer uma oração, eu vou fazer um breve resumo da nossa conversa de ontem e aí eu vou começar a dar continuidade falando sobre fé. Vamos orar. Pai Celestial, eu quero te agradecer pela oportunidade nesta manhã de sermos fortalecidos e edificados, nutridos pela Tua Palavra. Mais uma vez, o nosso desejo é que os nossos olhos sejam abertos. Cadeias e correntes e grilhões sejam despedaçados em nossa mente, para que tenhamos na mente liberdade para ver e contemplar tudo que o Senhor tem preparado para nós. Nós queremos declarar que todo intento das trevas contra nossas vidas está frustrado e a vontade do Senhor prospera em nossas vidas. A vontade do Senhor prospera sobre nós e nós recebemos a Tua graça, recebemos o Teu amor, recebemos a justiça como presente. Nós recebemos em nome de Cristo Jesus e oramos para que nesta manhã o Teu Espírito abra os nossos olhos para que possamos contemplar e perceber toda a vontade do Senhor para nós, que é estarmos posicionados na Tua presença, em igualdade, posicionados em amor, posicionados em justiça. Esta é a vontade do Senhor para as nossas vidas e que hoje a Tua Palavra nos ajude a estar nessa posição, a nos colocarmos, a nos considerarmos nessa posição, em nome de Cristo Jesus, Pai, em nome de Cristo Jesus, amém, amém. Então ontem nós começamos esse bate-papo, essa conversa sobre fé, e nós falamos, concluímos dando o exemplo de Abraão, mostrando no exemplo de Abraão o que é fé. Fé é a capacidade de ver o invisível. Isso é fé, a capacidade de ver o invisível. Então, fé é a imagem das coisas que se esperam. É o projeto da sua casa. Quando você foi construir, ou você agora que está disposto a construir, você tem um projeto. E com este projeto você tem a imagem perfeita da sua casa. Ela ainda não é concreta, ela ainda não existe aos olhos físicos, mas ela já existe no seu coração, ela já existe na sua mente. E o projeto torna essa casa real dentro de você. E isto é fé. Então nós lemos ontem em Hebreus, capítulo 11, verso 1, e lá o autor fala que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então nós vimos no original, que a palavra ali significa substância. A fé é a substância das coisas que se esperam. Então, substância é a imagem. Se você liga vários pontos e traça uma linha nesses pontos, você vai ter uma imagem. E isto é fé. Fé
é substância. Fé é uma certeza, é uma convicção que já está dentro de você. Isso é fé. E nós vimos, por exemplo, no caso de Abraão, que ele estava convicto de que teria um filho. Ele já tinha recebido essa palavra. Ele tinha recebido essa palavra há 24 anos. Há 24 anos ele ouviu que seria pai. E depois de 24 anos, essa promessa ainda não tinha se cumprido. Ele ainda não tinha se tornado pai. E aí Deus chama ele para fora da tenda e pede para ele olhar para o céu. E quando ele olha para o céu, ele agora começa a ter uma imagem mais clara do que Deus tinha para ele. E a Bíblia fala que quando ele olha para o céu, a Bíblia diz, e creu Abraão em Deus. Ou seja, depois que a imagem do que Deus tinha para Abraão ficou perfeita para ele, ele creu. A fé explodiu dentro dele. Ele começou a ter uma imagem perfeita, uma imagem mais com uma substância. Ele teve algo mais real dentro dele. E essa substância, então, agora é a fé que está dentro dele. 9 meses depois, 10 meses depois, em menos de um ano, Abraão se tornou pai. Abraão se tornou pai. E é interessante, né? Porque Sara nem precisou ter essa fé. Sara precisou apenas conceber. Então, Abraão precisava crer, Abraão precisava ter a imagem perfeita. E quando ele teve a imagem perfeita, ele recebeu o milagre, ele recebeu a promessa. E hoje eu quero dar continuidade, então, nesse pensamento, lendo o Evangelho de João, no capítulo 1. Vamos ler dos versos 1 ao verso 3, tá? Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então aqui o evangelista João, ele está falando de Jesus, o Verbo, a palavra, e dizendo que tudo que foi feito por meio dele, por meio da palavra. Nada do que existe foi feito por outra coisa, por outra fonte. Então tudo que existe foi feito por meio da palavra. Todas as coisas foram feitas por meio da palavra, que é Jesus. Os mundos foram criados pela palavra de Deus, como está em Hebreus capítulo 11. Então, a palavra cria, o Verbo cria. A palavra, ela cria tudo que está ao seu redor, inclusive tudo que está em você. A palavra cria coisas boas, e a palavra cria também coisas ruins. A palavra cria medo, a palavra cria angústia, a palavra cria vergonha. A palavra, todo tipo de sentimento negativo em você é fruto, é resultado das palavras que saem da sua boca. Porque as palavras da nossa boca criam o mundo ao nosso redor. Tudo que existe de bom ao seu redor também é resultado, também é fruto das suas palavras, também é fruto da sua boca. Em Provérbios 18, 21, fala que nós comemos do fruto da nossa boca. Então as nossas palavras produzem, e nós comemos desse fruto, mais cedo ou mais tarde. A palavra veio para que eu tenha vida e vida em abundância. Para isso o Verbo veio.
a palavra veio do céu e habitou entre nós. E aí em João, no capítulo 10, verso 10, fala que ele veio para que eu tenha vida e vida abundante. Ou seja, o Verbo me trouxe vida abundante. E se esse Verbo estiver na minha boca, se a palavra de Deus estiver na minha boca, eu terei vida abundante. Escreva aí, por gentileza, você que está me ouvindo, escreva aí para as pessoas que chegarem depois poderem ler. Escreva assim: a abundância está na minha boca, ou está na palavra da minha boca. A abundância não está no banco, a abundância não está no trabalho, não está no meu esforço, não está no meu empenho, a abundância está na minha boca. Jesus veio para que eu tenha vida e a tenha abundantemente. E Ele é a palavra, Ele é o Verbo. Portanto, toda a abundância eu vou desfrutar a partir do momento que eu começar a semear com a minha língua, com a minha boca. A abundância está na palavra da minha boca. Exatamente, é isso aí. Agora preste atenção. Não fale o que o diabo diz. Vai cair no mundo do diabo ao seu redor. Opa! O celular até caiu aqui. Não fale o que o diabo diz. O diabo diz na sua cabeça que não vai dar certo e você repete as palavras dele. O diabo diz que você não vai conseguir terminar a obra e você repete as palavras dele. O diabo diz que você vai ser envergonhado e você acredita e você repete. O diabo, ele não tem poder nenhum sobre a terra. Ele não tem legalidade para estar aqui. Ele não pode fazer nada sobre a terra, a não ser que você, com suas palavras, dê a ele a legalidade para isso. Tudo que o diabo fala não tem poder. Tudo. Não existe nada do que o diabo fala tem poder. Não existe poder em nada do que ele fala. Porque a terra não foi dada para ele. É mais ou menos assim. Imagine um presidente de outro país. Trump, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos. Ele vem para o Brasil e dá uma ordem lá no Congresso. Ele dá uma ordem. Lá nos Estados Unidos, a ordem dele tem peso. A ordem dele tem peso. Mas aqui no Brasil, não. Aqui, o que ele fala não significa nada. Por mais que ele seja o presidente do país mais poderoso do mundo, as palavras dele aqui no Brasil não representam nada. Pode causar algum impacto financeiro, econômico, mas ninguém é obrigado a cumprir uma ordem dele. Por exemplo, digamos que ele vem para o Brasil, vem aqui em São Paulo e dá uma ordem para o Dória. A ordem de abrir todo o comércio do estado de São Paulo. O Dória não é obrigado a obedecê-lo. Ele não tem poder, ele não tem autoridade para fazer com que o Dória o obedeça. Da mesma forma, o diabo, ele não tem domínio sobre a terra, ele não tem poder sobre a terra, ele não manda em nada aqui, porque a terra foi dada para os homens. Então, tudo que o diabo fala aqui não presta para nada, é lixo, não serve para nada, não causa nenhum impacto no mundo. Agora, o presidente dos Estados Unidos, ele pode ter uma conversa com o Bolsonaro e ele pode influenciar o Bolsonaro. O Bolsonaro pode ser influenciado por alguma.
E aí, por causa disso, o Trump ele influencia o Bolsonaro, e o Bolsonaro agora faz um decreto por influência. Da mesma forma, o diabo ele não tem poder nenhum sobre a terra. As palavras dele não vão provocar nenhuma mudança sobre a terra, mas ele pode sentar do seu lado e influenciar você para que você faça um decreto de acordo com a vontade dele. E quando você fala de acordo com a vontade do diabo, agora você está criando ao seu redor o mundo que o diabo quer criar para você. Mas quando você ouve a palavra de Deus e quando você ouve o Espírito Santo de Deus, agora você vai criar ao seu redor, pelas palavras da sua boca, o mundo que Deus preparou para você. Aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao seu coração, mas Deus revelou para você pelo seu Espírito. Agora, se você der ouvidos ao diabo, o que você vai falar? O que você vai dizer? Você vai dizer aquilo que o diabo disse para você. Então, como o exemplo que eu usei, né? As palavras do Trump no Brasil não pode provocar nenhuma mudança aqui no Brasil. Mas ele pode sim influenciar nosso presidente a fazer um decreto. Da mesma forma, os demônios não podem fazer nada na sua vida, eles nada são. Mas eles podem influenciar você a ponto de você dizer, a ponto de você falar. Por isso é tão necessário eu e você falarmos a palavra de Deus e confessarmos a palavra de Deus e declararmos a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que cria tudo ao seu redor. Então, não fale o que o diabo diz, porque você vai acabar criando o mundo do diabo ao seu redor. As palavras, elas mudam imagens. As palavras mudam imagens. Então, a palavra de Deus, ela coloca em você uma imagem perfeita, ok? Como o exemplo que nós utilizamos ontem de Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Ele guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Veja a palavra de Deus pura e perfeita na sua mente, sem nenhuma influência de medo, de dúvida, sem nenhuma influência do diabo. Agora você tem uma imagem perfeita na sua mente da vontade de Deus para a sua vida. Você contempla essa imagem, você enxerga isso no seu espírito. Agora, outras palavras, as palavras do diabo podem mudar essa imagem perfeita que está em você. Se você começa a dar ouvidos ao diabo, você vai mudar, alterar a imagem do que Deus tem para você. Quer ver? Vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos lá. Veja. Agora, imagine você em um jardim. Ok? Imagine você em um jardim. Está imaginando? Imagine assim tulipas. Imagine rosas. Imagine um lugar lindo, 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 lindo. Imagine um lago assim. Está imaginando? Imagine um banquinho. Imagine você agora sentado num banquinho e você está no final do dia, com aquele sol assim bem amarelo brilhando e fazendo aqueles raios de luz entre as árvores. Está imaginando? Olha só, está imaginando? Minhas palavras estão criando uma imagem na sua mente. Agora, imagine um gorila no meio desse jardim. Agora imagine uma girafa no meio desse jardim. Eu acabei com a sua imagem linda, né? Você estava com a imagem linda de um jardim na mente. De repente apareceu um gorila, de repente apareceu uma girafa. Por quê? Porque as minhas palavras alteraram a imagem que está na sua cabeça.
Da mesma forma, se você ouve a Deus, você fica com uma imagem perfeita, imagem de saúde, imagem de abundância, imagem de riqueza, imagem de vitória, imagem de sucesso, imagem de cuidado, imagem de proteção, imagem perfeita. Mas daí vem o diabo e coloca um gorila na sua imagem. Vem o diabo e coloca uma girafa na sua imagem. Vem o diabo e coloca um tigre na sua imagem, você já fica com medo. Vem o diabo e coloca ratos na sua imagem. O diabo, ele só as imagens que derrubam na sua mente a palavra, porque você começa a dar ouvidos a ele. Eu não sei se isso ficou claro para vocês. Eu não sei se vocês estão conseguindo ter uma percepção do que eu estou conseguindo, tentando transmitir para você. Não sei se eu estou conseguindo. Deus cria na sua mente, pela palavra dele, uma imagem perfeita. E essa imagem é uma substância. Mas daí, quando você começa a dar ouvidos ao diabo, ele altera essa imagem com dúvida. Ele altera essa imagem com medo. E aí você já não tem mais uma percepção clara do que Deus tem para você. E aí você já não tem mais fé, porque agora a imagem não está perfeita. Então feche os seus ouvidos para o diabo. Feche os seus ouvidos. Não ouça mais o diabo. Ouça o Espírito Santo de Deus, que revela para você a palavra. Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos 12, verso 3. Diz assim, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus dá, que Deus repartiu a cada um. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Não saiba mais do que convém saber. É necessário você conhecer a vontade de Deus para a sua vida. E você não precisa de conhecimento para ter uma vida abundante. Do conhecimento da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Você precisa ter conhecimento da palavra que veio do céu. Você precisa ter conhecimento do verbo, do fruto da árvore da vida. Ele é a árvore da vida. Quanto mais conhecimento você tiver dele, mais vida abundante você terá. Então não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Qual é a medida da fé? Veja, existe uma medida de fé para cada um. Deus repartiu uma medida de fé para cada um. Qual é a medida de fé? O que determina a medida de fé que está em você? A medida de fé é a medida de palavra de Deus que está em você. Assim, bem básico. Se você tem de 0 a 100, 30 da palavra de Deus em você, essa é a sua medida de fé. Você não consegue crer mais do que o nível da fé. Porque é a palavra que traz fé. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais a imagem do que Deus tem para mim vai sendo construída em mim. E quanto mais clareza eu tenho da palavra de Deus, mais clareza eu tenho de quem eu sou em Cristo e do que eu tenho nele. Portanto, se eu conheço pouco de Jesus, se eu conheço pouco da palavra de Deus, eu vou conhecer pouco do que Ele tem para mim. Portanto, a minha medida de fé será pequena. Eu não vou conseguir crer mais
do que a medida de conhecimento que eu tenho da palavra de Deus. Então, quanto mais eu conheço da palavra de Deus, quanto mais eu medito na palavra de Deus, quanto mais eu creio na palavra de Deus, mais fé eu vou ter. Então, a minha medida de fé é a medida da palavra. É a medida de conhecimento que eu tenho na palavra de Deus. A medida da fé. Então, é a quantidade da palavra de Deus que está em mim. Essa é a medida. Pegaram isso? Ficou claro? Deu para entender? O que é a medida de fé? A medida de fé é a medida de revelação que você tem da palavra de Deus. Quanto mais revelação da palavra de Deus, quanto mais revelação de quem é Jesus, quanto mais revelação de quem é você em Cristo Jesus e do que você tem nele, maior será a sua fé. Agora, se você não para ouvir a palavra de Deus, se você não está aqui nessa manhã, ou se você não está assistindo essa live, se você não para ouvir a palavra de Deus e aprender a palavra de Deus, a sua medida de fé é sentimentos gerados pelas palavras dos demônios, do diabo. Aí o seu coração se enche de ansiedade, de angústia. Aí o seu coração se enche de coisas ruins. Por quê? Porque você não está com uma medida de fé no que o diabo diz, e não uma medida de fé no que Deus diz. Então são duas opções: ou você crê no que Deus diz, ou você crê no que o diabo diz. Mas o ideal é você nem ouvir o diabo, porque se você não ouvir o diabo, você não vai ficar ansioso, estressado. Se você ouvir a palavra de Deus e deixar ela construir dentro de você a imagem do que Deus tem para você, então você terá fé, a imagem exata do que Deus tem para a sua vida. Agora, veja Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10, verso 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé é construída em você pela palavra de Deus que você ouve. Aí eu vou dizer uma coisa para você agora, que toda vez que eu vou falar isso eu chego a me irritar. Me irrita. Lembrar do fato que se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, o que eu tenho na cabeça de não ouvir a palavra de Deus, de eu ficar dias sem ouvir a palavra de Deus, de eu ouvir a palavra de Deus só no domingo, e agora ainda que de repente não está tendo culto, nem a mensagem de Deus. É inconcebível, é um absurdo. Eu não consigo entender como uma pessoa consegue viver sem a palavra de Deus, sem ouvir a palavra de Deus. Você deve correr atrás disso, você deve ter fome disso, você deve ter sede disso, você deve se desesperar. Porque é a palavra de Deus que vai trazer para você a fé. A fé em Deus. A fé de Deus. Deus tem fé. Você sabia que Deus trabalha na fé? Ele tem uma fé. É a fé de Deus. E nós devemos ter a fé de Deus. A fé que Deus tem. E como que Ele vai transmitir a fé dele para mim? Por meio da palavra. Lembra do exemplo que eu usei ontem? Digamos que eu sou Deus, eu estou no céu e eu quero te dar uma tesoura. Está aqui, ó. E essa tesoura, a substância dela é espiritual. É uma substância espiritual. E para que você possa tomar posse dela, ela precisa se tornar material. A palavra é a única coisa no universo que é invisível, que é espiritual, mas é também física. Você sabia?
A palavra, ela é física, o som. O som é a maior matéria que existe na Terra, no universo, sabia? O som é a maior matéria que existe no universo. Mas a palavra também é invisível, a palavra também é espiritual. Então a palavra da nossa boca é a única coisa que ao mesmo tempo tem acesso ao mundo espiritual e ao mundo material. As palavras, o som, é a única coisa que ao mesmo tempo tem acesso ao mundo espiritual e ao mundo material. Isso Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. As palavras que eu vos digo são espírito. As palavras são espirituais. Mas além de espirituais, elas são também matéria. Eu provo para você na Bíblia que as palavras são espirituais e eu provo para você na ciência que a palavra é matéria. Então, agora, quando eu, por meio da palavra que eu ouço, tenho a imagem perfeita do que Deus tem para mim, eu vejo que Deus tem uma tesoura, Deus é assim preta aqui, que é azulzinha aqui. Quando eu, por meio da palavra, tenho a imagem perfeita do que Ele tem para mim, isso é espiritual. Eu ouço isso na palavra dEle, eu recebo isso na palavra dEle. Agora, essa imagem está criada em mim. E aí eu começo a falar desta imagem, eu começo a declarar essa imagem. E isso aqui, que é uma substância espiritual, começa a se tornar aqui agora uma substância material, porque eu estou chamando à existência aquilo que é substância espiritual para começar a ser substância física. Nas mãos de Deus, substância espiritual. Quando vem para as minhas mãos, se torna uma substância física. Essência espiritual, essência física. E como que eu transformo uma essência espiritual numa essência física? Por meio da palavra que eu declaro, por meio da palavra que eu confesso. Mas antes de eu confessar essa palavra, antes de eu criar isso, essa imagem precisa ser construída em mim por meio da palavra que eu ouço. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, eu vou ouvindo a palavra de Deus, eu vou construindo em mim a imagem do que Ele tem para mim. Quando essa imagem está completa, quando essa imagem está perfeita, eu agora começo a tirar essa imagem de mim, não a palavra que eu ouço, mas a palavra que eu confesso, a palavra que eu declaro. Eu vou declarar essa palavra. E essa imagem que a palavra de Deus construiu em mim, agora se torna matéria, se torna física. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, pela fé, nós entramos na posição de justiça. Agora deixa eu entrar num detalhe aqui bem especial. Preste atenção. Isso aqui é extraordinário que eu vou te dizer, hein? Você precisa ouvir e entender isso. Quando você começa a ouvir o diabo, você se sente um lixo. Quando você ouve o diabo, você se sente pecador. Quando você ouve o diabo, você se sente péssimo. Dá vontade de morrer, porque você se sente indigno de viver. Mas quando você começa a ouvir Deus, quando você começa a ouvir a palavra de Deus, e preste atenção, hein? Porque muitas vezes dos púlpitos você não está ouvindo a palavra de Deus, você está ouvindo o diabo. Se quando você ouve uma mensagem, você se sente acusado, você se sente um lixo, você se sente pecador, não foi o Espírito Santo que influenciou aquela mensagem, que pregou, que instruiu aquele pregador, foi o diabo. Ele ouviu o diabo em casa e está usando o púlpito para pregar para você. E aí ele está acabando com você, ele está detonando a sua vida, e só porque você está dentro de uma igreja ouvindo uma mensagem, você já acha que está ouvindo a palavra de Deus. O diabo, ele, para ensinar você, ele usa a Bíblia. O diabo é um excelente pregador. O diabo é um excelente pregador. E ele prega dos púlpitos.
E quando você começa a ouvir o diabo, você se sente um pecador, um lixo, um safado, um sacana. Você se sente tudo de ruim. Você se sente tudo de ruim. Você se sente ladrão. Você se sente péssimo. Mas quando você começa a ouvir a palavra de Deus começa a transmitir para você a imagem perfeita do Filho de Deus. Ele é a imagem perfeita de Deus. Ele é a imagem expressa de Deus. E essa imagem que a palavra de Deus revela de Jesus, essa imagem começa a ser construída em você. É a imagem de perfeição, é a imagem de justiça. E quando você crê na palavra de Deus, você descobre que você é santo, que você é justo, que você é perfeito. Você descobre que você é amado, você descobre que você é aceito, você descobre que você é alvo do amor de Deus. Porque a palavra que saiu da boca de Deus revelou isso para você, mostrou isso para você. A imagem perfeita que Deus tem de você começa a ser construída em você quando você começa a ouvir a palavra de Deus. E aí a palavra de Deus coloca você numa posição de justiça. Você começa a crer na justiça de Deus para a sua vida. Você começa a ver você mesmo e a enxergar você mesmo na ótica divina. Você começa a ver você conforme Deus vê. Por quê? Você tem essa imagem no céu. Você tem essa imagem no céu. E você tem essa imagem de você. Para Deus você é santo, justo, reto, santo, perfeito, aceito, amado, perdoado por Deus. Está aqui, você. Mas a imagem que você tem de você mesmo é essa aqui, ó, de pequeno, fraco, caído, pecador, ruim, estressado, nervoso. Essa é a imagem que você tem de você. Por quê? Porque ao invés de você ouvir o que Deus fala de você aqui, ó, você ouve o que o diabo fala de você aqui. Você ouve a sua mãe, você ouve seu pai, você ouve um amigo invejoso, você ouve uma amiga invejosa, você ouve sei lá quem, ó, um cônjuge estressado que te põe para baixo. Ao invés de você ouvir a Deus, você ouve essa turma aí que não gosta de você, ó. Aí você se vê dessa forma. Mas a partir do momento que você começa a ouvir o que Deus pensa de você aqui, ó, começa a ouvir por meio da palavra, essa imagem aqui começa a ser construída na sua mente aqui, ó. Essa imagem de Deus, que Deus tem para você, começa a ser construída na sua mente. Aí, essa imagem que você tinha de você se torna passado, já não existe mais. Porque você começa a se ver hoje da mesma forma como Deus te vê. Então a sua confissão é a mesma confissão que Deus tem de você. Deus diz aqui, você é santo, você diz, eu sou santo. Deus diz, você é justo, você diz, eu sou justo. Deus diz, você é perfeito, você diz, eu sou perfeito. Deus diz, você é abençoado, você diz, eu sou abençoado. Deus diz, você é rico, eu digo, eu sou rico. Deus diz, você é abundante, você diz, eu sou abundante. Deus diz, você é perdoado, você diz, eu sou perdoado. Você fala a mesma coisa que Deus fala, porque você ouve o que Ele fala de você. Aleluia! Então, você precisa ouvir a palavra de Deus para que você diga a seu respeito o que Deus diz de você. Então, pare de ouvir o diabo. Como saber que eu estou ouvindo o diabo? Simples, preste atenção em você. Se você está se sentindo um trapo, um lixo, um pecador, um miserável, você está ouvindo o diabo, sim, Senhor. Mas se você está se percebendo santo, abençoado, perfeito, justo, então você está ouvindo a Deus, a palavra de Deus. Aleluia. Essa tesoura ficou até com unção agora aqui. Próxima pessoa que for usar essa tesoura, é perigoso cair no chão de tanta unção que está nessa tesoura.
Aleluia. Recebe essa palavra? Recebe a palavra? Recebe. Aleluia. Então, pela fé nós entramos na posição de justiça, mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Agora, se você tem fé naquilo que o diabo diz, você não entra na posição de justiça, você entra na posição de miséria, você entra na posição de pecador, você entra na posição de caído, você entra na posição de safado, quando você começa a ouvir o diabo. Mas quando você começa a ouvir a Deus, você entra na posição de justiça. Não preste atenção. A provisão vem pela palavra de Deus, que expressa a imagem da provisão que está na palavra. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, você tem imagem de provisão. Você não tem imagem de escassez. Como saber se eu estou ouvindo a Deus? Eu tenho provisão na minha mente. Eu tenho abundância na minha mente. Como saber se você está ouvindo o diabo? Você tem escassez na sua mente, você tem medo, você tem falta. Quando você está ouvindo o diabo, você pergunta: o que nós vamos comer? E Jesus, lá em Mateus capítulo 6, ele fala: não diga o que vamos comer. Não diga isso, porque você está alterando a imagem perfeita de provisão. Não diga o que nós vamos comer. Olhe para os pássaros. Olhe para os pássaros. Por isso que é legal ter pássaro em casa. Porque quando você está aflito, quando você está angustiado, é só olhar para os pássaros. E você vai ver que eles não estão nem um pouquinho preocupados. Não estão preocupados. E aí você descansa, porque Deus cuida dos passarinhos. Não vai cuidar de você? Então, a provisão está na palavra. Quando você ouve a palavra, sua mente fica com provisão, imagem de provisão. Quando você ouve a palavra, sua mente fica com imagem de saúde. Quando você ouve a palavra, sua mente fica com imagem de abundância. Mas quando você ouve o diabo, imagem de escassez. Quando você ouve o diabo, imagem de doença, imagem de enfermidade. Quanto mais você ouve a palavra, mais luz você tem do que Deus tem para você. Por exemplo, Salmos 130, Salmos 130, aliás, 119, verso 130. Salmos 119, verso 130, diz assim, a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. A exposição da tua palavra dá luz, entendimento ao simples. Então a palavra de Deus traz luz, abre os olhos e te dá entendimento aos simples. Veja como é importante você ouvir a palavra de Deus. Quanto mais palavra de Deus, mais luz, mais clareza, mais percepção do que Ele tem para você. Luz do que? Da imagem. Quando você está aí no escuro, você não vê nada, você está sem imagem. Sem imagem. Por exemplo, se eu estivesse num lugar escuro, você estaria com dificuldade para me ver, porque a escuridão impede você de ver a imagem. Mas a luz faz você ver com clareza tudo que está ao seu redor. Então, a palavra de Deus traz luz, a palavra de Deus permite você contemplar a imagem do que Deus tem para você. Quando você ouve a palavra de Deus traz luz, ou seja, ela traz entendimento, ela traz clareza de tudo que Deus tem para você. Você começa a ver com clareza a imagem do que Deus tem preparado para você. Por quê? Porque a semente da palavra de Deus, ela é incorruptível. Não existe corrupção na palavra de Deus. Não existe engano, não existe mentira.
A palavra de Deus ela é poderosa para frutificar. Veja 1 Pedro 1:23, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. A palavra de Deus ela é incorruptível, é uma semente incorruptível, não tem como essa semente errar. É uma semente poderosa. Essa semente traz demanda para a terra. A terra tem que trabalhar quando essa semente é semeada. Quando você semeia a palavra de Deus, a palavra de Deus semeada força tudo ao seu redor trabalhar ao seu favor. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Quando você semeia a palavra de Deus, a palavra de Deus é uma semente incorruptível, uma semente poderosa. E essa semente poderosa força, traz demanda para a terra ao seu redor. Ela vai forçar a terra a produzir a seu favor. Quando você semeia a palavra de Deus, tudo ao seu redor precisa trabalhar ao seu favor. A terra vai começar a produzir. Sua saúde vai começar o seu corpo vai ter que te dar saúde. Sua vida financeira vai ter que te dar dinheiro. Porque a palavra de Deus é incorruptível, ela é poderosa. Quando você semeia a palavra de Deus, tudo ao seu redor vai começar a trabalhar ao seu favor. Tudo ao seu redor. Você não precisa de dinheiro. Você precisa da palavra de Deus. É incorruptível. E é como às vezes os crentes eles trabalham querendo um quilo de frutas. E Deus te dá centenas de sacas de semente. Mas você fica querendo um quilo de fruta. Deus não vai ficar dando para você um quilo de fruta. Deus vai dar para você sacas de semente. Ele dá semente para aquele que semeia. Semeia, confessa a palavra, declara a palavra. Você vê uma circunstância adversa na sua vida, enfermidade no corpo, não dê força para a enfermidade. Não dê força para o diabo falando da doença. Dê força para Deus. Dê força para a vontade de Deus na sua vida, confessando a palavra, declarando a palavra, o que Deus fala a seu respeito em relação à saúde. E aí sabe o que vai acontecer? A palavra que é incorruptível, semeada no seu corpo, ela vai trazer demanda para o corpo. E o corpo vai ter que frutificar saúde. Ele vai ter que frutificar saúde. Porque não é ele que não é a terra que dá saúde, é o fruto, é a semente semeada na terra. Então é a palavra de Deus semeada no seu corpo que vai produzir saúde, e o seu corpo vai ter que fazer isso. Ele vai ter que trabalhar, não adianta. A terra nunca vai dizer assim para a semente: você eu não vou deixar produzir. A não ser que a semente seja muito fraca. Mas a semente da palavra de Deus é poderosa, é incorruptível. Portanto, toda a palavra semeada vai trazer para você vitória, saúde. Eu acho que eu vou parar por aqui. O que tinha preparado para hoje tem mais algumas coisas, mas eu acho que já estou me prolongando demais e vai acabar demorando. Eu não quero usar todo o tempo que eu tenho hoje. Foram abençoados? Pegou alguma coisa? Se você está anotando tudo que eu te disse, pegue a frase que mais falou com você, pegue a frase que mais ministrou a sua vida, tira uma foto da frase, posta no Instagram e compartilha comigo.
Se eu for entrar em outro assunto aqui, outros textos que eu tinha preparado, já vai mudar o assunto, daí vai misturar muito, é muita informação para você. Vamos devagar. Nós temos até sexta-feira, e aí vamos remoendo isso tudo. De repente, até na sexta-feira, no domingo, no culto de domingo, eu vou ainda continuar pregando sobre isso. Então, vamos aos poucos, vamos devagar, porque senão é muita informação. Então, você que entrou depois, entra lá na live, desde o começo, depois, para assistir essa live. Assista ela inteira, porque vai te ajudar muito. Assista a live de ontem, nós vamos colocar no YouTube, nem sei se de repente já até está no YouTube, porque é uma construção de pensamento, tá? É uma construção de pensamento. Então tem coisas aqui extraordinárias que eu quero compartilhar com você, que eu já estava com vontade de falar hoje, mas não dá tempo, porque tem que construir o pensamento para conseguir, acrescentando. Então as coisas que eu vou dizer para você, elas são extraordinárias, maravilhosas. Só que eu já não posso chegar de solo assim, tá? Tem que fazer o pensamento consumindo, para que você tenha uma percepção mais clara. Porque se eu já chegar falando o que eu tenho para falar, você não vai acreditar, você não vai concordar, você vai achar assim uma coisa fora demais. Então a gente precisa ir construindo. Então com o pensamento de ontem eu comecei, hoje eu fiz mais uma parte da construção, e aí nós vamos devagar até domingo, nós vamos ter uma coisa assim fantástica construída, e você vai ter uma percepção muito mais clara, forte e poderosa a respeito da fé. O que eu vou pedir para você fazer hoje, que vai ajudar outras pessoas, tira uma foto da frase que você escreveu aí, ou se você não está anotando, escreva agora numa folha, escreva num papel aí a frase que mais falou com você, tira uma foto, ou no próprio Instagram mesmo, escreve lá no Stories e compartilha e fala, porque quando a pessoa lê a frase ali, ela de repente impactada por aquela frase que ela leu, ela vai sentir desejo de estar aqui amanhã ou de assistir as lives gravadas, para que ela possa também pegar, para que ela possa ouvir com mais detalhes. Então ajude a divulgar, compartilhe, me marca Leomar Júnior Oficial, marca Abitapeva, marca, tá? Tira a foto, compartilha no feed, compartilha no Stories e marca a gente. Porque aí mais pessoas vão ser alcançadas por esse ensino e certamente vai ajudar muitas pessoas, tá bom? Continuem abençoados, muito obrigado por você ter estado aqui comigo esta manhã. Assista essa live inteira e com certeza vai ser muito bom para você, tá bom? Um abraço, continuem abençoados. Até amanhã às 8 horas. Valeu? Tchau, tchau.